Olá pessoal, nesta aula nós vamos estar criando aqui o formulário de busca aqui para o nosso site. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser efetivamente criar um formulário, né, HTML, porque nosso layout ele não possui aqui nenhum formulário aqui de busca pronto para gente. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui na minha sidebar, já estou com ela aberta. Fechar aqui esses arquivos. E eu vou criar aqui uma nova LI, vou colocar uma class block. E aqui eu não vou escrever o HTML aqui do formulário aqui na sidebar. Eu vou criar um arquivo, esse arquivo ele vai se chamar searchform.php, certo? E esse arquivo ele segue os padrões aqui do WordPress. Por quê? Porque quando eu usar aqui uma função do WordPress chamada getSearchForm, ele vai carregar para mim um arquivo chamado searchform.php. Então, o que eu tenho que fazer é aqui no meu searchform, eu vou criar aqui no searchform o HTML aqui para o meu formulário. Então, eu vou colocar aqui um H4 busca, né? Vou colocar aqui um form. O meu método vai ser sempre get, eu vou sempre passar pela URL, certo? Qual é a minha action? A minha action, eu tenho sempre que estar direcionando a minha busca para a home URL, né? Para a URL inicial do site. Porque somente assim o WordPress vai processar a busca, certo? Então aqui eu posso fechar aqui o meu formulário. E aí eu preciso só inserir aqui os campos input. Colocar o input type igual a text, certo? E vou colocar aqui o input type igual a submit, colocar um value, um label para ele. E aqui nós temos o formulário. Qual o detalhe? O detalhe é que eu preciso colocar aqui um name para o meu campo text, porque ele vai ser o termo de busca. Quando eu dar um submit aqui nesse formulário, eu vou estar enviando um parâmetro via get para a minha home URL, né? Eu vou estar anexando aqui na URL o parâmetro s, e eu vou ter um termo de busca que o WordPress vai fazer a busca internamente e ele vai me retornar esse resultado, né? E se nós olharmos aqui na hierarquia de templates, nós temos que numa requisição de busca, o WordPress direciona o arquivo search.php para esse arquivo ser responsável para listar os resultados da minha busca. Se eu não tenho o arquivo search.php, a busca ela é redirecionada, né, por o arquivo index. O index ele é ele recebe todas as requisições se dados os arquivos não existirem, né? Então ele é o último caso, ele é o arquivo mais genérico possível existente no WordPress. Então, se eu dar um refresh aqui, eu vou ter aqui meu formulário sendo exibido. Então, a rigor, se eu fizer uma busca, como ele vai estar redirecionando para o index, certo? E meu index é a query principal, o resultado, né, o retorno da query principal, quando eu fizer uma busca, vai ser exatamente os posts que eu estiver buscando. Então, se eu buscar aqui pelo post 13 e eu fizer a busca, você vê que na minha URL ele passou aqui o parâmetro S como termo de busca. E aqui eu não estou exibindo mais todos os posts, eu estou exibindo somente o post 13, porque foi o único post que foi retornado como resultado da minha busca pelo termo post 13, certo? O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos criar o arquivo search.php, porque nós podemos customizar a exibição da página de resultados de busca, certo? Então, aqui eu vou criar um arquivo chamado search.php. Esse arquivo eu vou colocar todos os resultados da minha busca. Então, eu posso aqui inclusive copiar o que eu tenho aqui no meu index, certo? Colar. Só que eu vou fazer as devidas modificações. Primeiro, eu não vou exibir mais o blog. Eu vou exibir
em vez de blog, uma mensagem com os resultados da minha busca. Então vou colocar aqui resultados de busca, da busca pelo termo, vou colocar aqui entre aspas, e aí eu vou dar um echo get query var. E aí eu vou passar o parâmetro S, que é justamente o termo de busca. Vocês podem se perguntar, poxa, mas eu poderia dar simplesmente um echo na variável super global get, resgatando aí o parâmetro S, né? Correto, eu poderia fazer simplesmente isso daqui. Só que isso não é tão correto assim, certo? Primeiro que o seguinte, quando você dá um echo get, o que vai ser impresso, né, na página vai ser exatamente o que vier pela URL. Então, se o usuário colocar, por exemplo, um código aí JavaScript que seja um tanto malicioso, você vai estar executando esse código na sua página, quando você dá um echo get, certo? E outro, o segundo ponto. O segundo ponto é que, suponha que eu escrevi errado aqui, eu coloquei um SA. Um SA não é um parâmetro registrado, não um parâmetro público, inclusive, de consultas para minha query, né? Eu tenho lá a classe WP Query. A WP Query ela não recebe nenhum parâmetro chamado SA. E outra, o parâmetro tem que ser público ainda para eu poder passar ele pela URL, certo? O parâmetro S ele é um parâmetro público. Isso quer dizer que eu posso passar esse parâmetro pela URL. E aí a consulta, né, ela automaticamente pode anexar o parâmetro que vem da URL à consulta, certo? Então o que acontece? Se eu, por exemplo, colocasse aqui um SA, esse parâmetro nem existe. Mas se for passado via get, aqui eu vou estar exibindo, certo? De modo contrário, se eu usar a get query var, o parâmetro ele só vai ser exibido, ele só vai retornar se primeiro o parâmetro existir de fato, segundo se ele for um parâmetro público, ou seja, ele realmente pode ser passado pela URL, certo? Então não usem simplesmente get, use get query var, é mais seguro, certo? Está garantindo que pelo menos você está exibindo exatamente um parâmetro público, certo? Mas nós podemos melhorar ainda mais essa exibição. Por quê? Porque o cara ainda poderia passar um script por aqui e ele poderia, de repente, conseguir executar algum código malicioso, certo? Porque a getQuery ele não filtra, ele não escapa, né, HTML, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui script, certo? Eu buscar, se eu procurar aqui, se eu inspecionar, eu vou perceber que minha tag script está aqui, ó. Então vai que o cara coloca um JavaScript aqui dentro, certo? Ou até coloca aqui algumas tags, uma tag B. Ele poderia quebrar um pouco aí o nosso layout, porque ele estaria imprimindo como HTML exatamente o termo aqui da nossa busca, beleza? Então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos colocar um ESC HTML e aí ele vai escapar tudo o que for de HTML, todas as tags HTML ele vai escapar, né? Essa função é do WordPress e ela é destinada a escapar qualquer coisa com o objetivo de você exibir algo, né, numa página. Então, por exemplo, eu vou escapar, vou dar um escape HTML, mas vou prevenir que algum HTML seja escrito aqui, certo? Então, o que é que isso quer dizer? Se eu dar uma busca aqui por B, como ele escapou, ele está exibindo para a gente exatamente o que está como termo de busca. Mas se eu inspecionar isso daqui não representa internamente uma tag B, certo? Ele escapou isso aqui para a gente,
certo? A diferença é que não está sendo interpretado pelo browser como HTML, certo? Isso daqui está escapado. Então, por mais que o usuário bote um JavaScript aqui, ele vai exibir exatamente o que o usuário escreveu. Lá está escapado, certo? Então, isso não permite que o usuário consiga executar nenhum código JavaScript pelo termo de busca, né? Por quê? Porque nós utilizamos o ESC HTML. Então, tome esse cuidado quando vocês forem exibir alguma coisa no site, alguma coisa que vem da URL, porque vocês têm que, primeiro, se for um parâmetro de consulta, use getQueryVar. Segundo, use o ESC HTML para escapar qualquer possível código malicioso ou somente qualquer código que possa quebrar o layout. Beleza? Então, pessoal, o que acontece? Eu não preciso modificar aqui meu loop, porque se nós olharmos aqui o loop main, ele exibe aqui o content default enquanto tiver posts, certo? E aqui o content default, ele vai exibir o excerpt numa página de busca. Por quê? Porque numa página de busca não é igual a um single.php. Então, essa verificação aqui, if e single, dentro de uma requisição de busca, é falsa. Então, ele vai estar exibindo o excerpt. Beleza? Da mesma maneira, ele não vai exibir os comentários, porque esse if aqui, essa condição, é falsa. Beleza? Então, nós já temos aqui a nossa busca funcionando, certo? Pesquisa aqui pelo post 14, ele mostrou resultados da busca pelo termo post. Aí eu posso entrar aqui, leia mais, e aí sim ele mostra o formulário, os comentários, mostra todo o conteúdo do post, certo? Então, eu estou optando aqui por exibir da mesma forma, né? Exibir cada postagem da mesma forma, mas vocês poderiam customizar. Vocês poderiam estar exibindo esses resultados de qualquer forma, mas para simplificar, eu optei por exibir da mesma forma, certo? Então, é assim que criamos aqui a nossa busca aqui pelo WordPress. Então, até a próxima aula.